Uma ótima noite para vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente, discutindo temas que são interessantes. Como foi combinado, nós vamos dar continuidade ao assunto. Para aqueles que não estavam presentes no primeiro encontro, a gente vai falar sobre um tema que foi proposto pela Nelita, que suscita aí bastante especulações, bastante teorias, né? E a gente vai sempre procurando associar com as teorias a base para vocês, como psicanalistas, terem referência para também poderem compreender melhor, cada vez aprofundando mais esses assuntos que são temas contemporâneos. E quando a gente fala de estética, que é o tema principal, a gente coloca aqui em questão alguns pontos que a gente começou a debater, mas nunca é suficiente para a gente encerrar um assunto, e a ideia é não deixar concluído, porque entende-se que quando a gente conclui algo, não há mais nada para discutir. A ideia é justamente deixar aberto o assunto para que talvez futuramente a gente volte a falar, porque sempre vai aparecer algo associado ao tema. Então a gente sempre vai e volta, mas eu sempre vou puxar, com certeza, na base teórica, para vocês também fazerem as ligações. Muito bem, eu tinha até proposto para que vocês assistissem um filme, não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas não tem problema, os assuntos estão muito conectados, né? O tema proposto é entender que existe o corpo, e na sociedade contemporânea, o que nós estamos vendo associado ao tema que nós estamos discutindo, que o corpo está simplesmente reduzido a uma mercadoria, a um produto, porque assim ele pode ser moldado, exibido, consumido e conectado ao status, associado à beleza, a poder. Então, veja elementos aqui que compõem uma situação contemporânea. Essa estética que nós estamos discutindo. Só que, ao mesmo tempo, essa situação, como está escrito ali, gera uma alienação. Então, o indivíduo ele passa a se identificar mais com uma imagem idealizada, por isso que eu acho interessante a base teórica, porque isso tudo que nós estamos discutindo tem a ver com objeto idealizado, a imagem idealizada, nesse caso, de um corpo como um produto, como status, como eu mencionei, mas cadê a experiência subjetiva dessa pessoa? Então, é um corpo alienado. E também está muito conectado com a palavra narcisismo. Aí nós vamos aprofundar um pouquinho sobre essa ferida narcísica, que é um conceito interessante. Eu acredito que vocês já devem saber que o Brasil e os Estados Unidos estão entre os países que mais realizam procedimentos estéticos. E olha como é a consequência de tudo isso. Ou seja, aquele corpo que agora pode ser moldado, ele está sendo ajustado. Então, eu não gosto do meu nariz, então eu vou lá e vou moldar o meu nariz, vou remodelar, a minha pele eu vou esticar, os meus músculos eu vou definir. Olha a forma como o corpo está se transformando. E aí entra essa palavra alienação. Esse indivíduo e essas pessoas que entram por esse caminho, eles passam, então, a ver o corpo como essa versão moldada, corrigida. Uma versão corrigida de si mesmo. Olha o contexto simbólico que pode ser aprofundado. Então, se aquele corpo natural não serve mais, ele é insuficiente, ele é defeituoso, então quer dizer que essa pessoa, nesse contexto que nós estamos falando, está buscando um ideal. Aí, esse ideal tem que estar alinhado com esse espelho social. A imagem que eu coloquei aí mostra muito sobre isso. Né? Até comentamos um pouco sobre essa imagem, esse espelho social é o ideal aqui que a pessoa busca. Então, se nós entendemos que existe um ideal
do eu, do ego, pode ser chamado assim, significa que esse ideal nunca vai alcançar a sua plenitude. Por isso que nós, na psicanálise, entendemos que existe um objeto idealizado. Um eu idealizado, aqui nesse caso, está associado a isso. Aí nós temos isso, essa questão, né, de uma sociedade do excesso, que vai gerando cada vez mais uma ferida narcísica. Então nós temos as redes sociais, várias redes sociais que hoje têm ferramentas de filtro. Aí já começa, né, uma forma de alterar o corpo, o rosto, e isso automático. É só clicar no filtro. Então quer dizer que as pessoas estão cada vez mais com dificuldade de aceitar a sua aparência real. E nas redes sociais você vê muitas pessoas usando filtro. Eu tenho uma sobrinha que mora em Curitiba, a gente acompanha, a gente é da família, e você vê assim a imagem dela criada por IA. E parece que é igualzinho, mas sem defeitos nenhum, digamos assim, moldada, né, remodelada. Só usei como exemplo para vocês verem como que os filtros da rede social também modelam as pessoas. Ela não se apresenta mais na forma real, agora é moldado por uma inteligência que faz isso. Ou seja, eu fico dependente do olhar dos outros. E o olhar dos outros validam cada vez mais a minha imagem. E por isso que tem pessoas que buscam remodelar através de cirurgias para ter aquela versão adaptada, né, moldada, remodelada de si mesma, uma versão que aquela natural não serve mais. Então, veja, Brasil, Estados Unidos, ali a indústria da beleza, nós temos as redes sociais, nós temos uma outra parte também que é o culto, né, o ritual do corpo saudável. Onde que a gente encontra isso? Pessoas fitness, né, que vivem em academia com esta intenção. Aí entra a questão de ser fitness, né, dietas restritivas, suplementos, e vários outros produtos que prometem muitas coisas. Então, aquele símbolo, né, daquele corpo perfeito passa a ser um algo ideal para ser encontrado, e isso vira uma obsessão, né, uma disciplina. Já viram pessoas que vão para a academia que só pensam nisso? Elas parece que estão ali, né, naquela obsessão mesmo de alcançar aquele corpo perfeito, e você vê a rigidez da pessoa, como é que ela fica. É uma disciplina em relação à comida, à dieta, ao horário, só para alcançar aquele padrão que deseja. E é um padrão, quando a gente vê essas pessoas, né, tanto da plástica quanto da academia, que é um padrão tão rígido que elas não aproveitam nada. Essa beleza é uma beleza para o outro olhar, porque ela não aproveita, porque ela não sai para cantinho porque tem que dormir cedo para estar descansada. Ela não come milhões de coisas, a alimentação é super restrita. Então, muita coisa ela não faz, ela não vive para servir de espelho, servir de moldura, né, para o outro. Uhum. Vocês já viram pessoas que tudo que vai comprar tem que ver o rótulo para ver as calorias? Uhum. Tem que E assim, alimento. você vê o pessoal indo para restaurante e leva sua marmitinha, porque não pode sair daquilo nem um centímetro, nem um dia, nada. Então veja, o corpo ele está funcionando para essas pessoas como se fosse uma máquina, tem que ser ajustada para funcionar perfeitamente. A rigidez das pessoas que vão por esse caminho é incrível. Ler rótulo, ler as proteínas, carboidratos. Eu não posso comer isso porque já tem um carboidrato excessivo. Se soubessem como o professor Paulo se alimenta, arroz, feijão, batata, tudo junto ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, enfim, mas tem pessoas que não conseguem. Por que eu falei isso? Porque eu acho interessante que aqui, eu acho que no estado de São Paulo, as pessoas, quando comem massa, não comem arroz, não comem feijão, não misturam, né? É uma questão, acho que, cultural. Porque se você for lá para o sul, é tudo junto e misturado. No Nordeste também, é tudo junto, quanto mais melhor e tudo misturado. E lá no Rio Grande do Sul, as pessoas ainda, provavelmente por ter uma cultura
que veio da Alemanha, muitas pessoas vieram assim, comem inclusive doce junto com o almoço. Em relação a essa questão de controle obsessivo do corpo, também é um dos reflexos aí de pessoas que estão nessa trajetória, aqui, nesse ritmo. Aí a gente pode associar com a teoria do Winnicott, um falso self. O falso self, ele serve para responder às exigências externas, mas não reflete quem é realmente o indivíduo, ok? Então, quer dizer que pessoas que entram nessa vibe, elas não estão treinando pelo prazer, elas estão treinando compulsivamente para manter ou buscar ou encontrar uma imagem que a sociedade valoriza. É um falso self, não é ela. Crisney. Opa, tudo bem? Boa noite a todos. Fica aquela questão, né, da perfeição e da insatisfação ao mesmo tempo. Essa oposição de buscar a perfeição e, ao mesmo tempo, a insatisfação. É aquilo que Melanie Klein falava também, né? A reparação, né? Reparar a fantasia inconsciente em um corpo como objeto desse inconsciente. Então, o corpo não está perfeito. Algo está estragado em mim. Quando, se não me engano, Amor e Reparação, Melanie Klein, ela fala sobre isso, né? Algo em mim está estragado. Então, ele tenta reparar isso, mas, ao mesmo tempo, fica essa contradição, essa oposição de ideias. Eu tenho que me satisfazer, mesmo assim eu tenho a perfeição, eu tenho a insatisfação. E ele vai transformando aquela... você falou das cirurgias, né? Os Estados Unidos e o Brasil, né? Que mais faz cirurgias estéticas nesses dois países, isso é nítido. Já tem pesquisa, tem estudo. Eu acho que existem mais países associados a isso. Se eu não me engano, na Coreia, elas estão com uma obsessão de alongar os ossos para ficar mais alta. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Sim, já. Olha onde chega o nível de... O nível dessa questão. Então, fica naquela questão entre a estética excessiva e a tentativa de reparar essa ferida, né? Essa ferida psíquica do sujeito, né? Essa questão narcísica. Exatamente. Então, veja que o que o Crisney fala, existe um ideal, uma busca pela perfeição estética, que aí a gente associa com a própria sociedade, o próprio cenário, que vende isso como é possível alcançar. Então, isso já é usado como ferramenta, né, de consumo. Então, é só você ter disciplina, comer produtos certos, adotar procedimentos estéticos, fazer determinadas dietas. Então, veja, já está tudo pronto para a pessoa seguir esse caminho. Então, é um ideal que está funcionando. É aquela questão, né? O eu real e o eu ideal, né? Exatamente. O ideal, quem eu sou, quem eu gostaria de ser para o outro, e o real, aquilo quem eu sou de verdade, né? Então, ele fica entre esse conflito, assim. Exatamente. Essa construção. Associe, então, a questão ilusória que as pessoas estão permeando. O desejo humano, ele é estruturado e marcado pela falta. As empresas, sabendo disso, vão preencher essa falta com tudo aquilo que é possível alcançar. Então, essa insatisfação, o Crisney falou de dois conceitos, perfeição e insatisfação. As pessoas vão se tornar insatisfeitas cada vez mais porque é cada vez mais difícil alcançar essa perfeição, mesmo que você tenha uma obsessão para isso. Aí nós vamos voltar para a base. O princípio do prazer nunca vai ser realizado, porque permeia um outro campo da nossa psique, não corresponde com a realidade. E nesta condição sempre existe um resto. Lacan fala sobre isso, esse resto gera insatisfação, gera sintomas. Então, aí entra na questão do objeto A. Esse objeto A é a estrutura da pessoa, é a falta, né? Sempre falta algo. E esse objeto idealizado é a busca de um corpo perfeito, nesse caso. Então, quando o falso self, né, pela teoria do Winnicott, ele é moldado dessa forma, ele é moldado para que agrade o olhar dos outros, do lado externo. Falso self, ou seja, a experiência que deveria ser autêntica da pessoa foi anulada, foi alienada, sufocada. No filme Amores Materialistas, com a Dakota Johnson, um dos personagens, o Pedro Pascal, ele faz a cirurgia, né, para aumentar a estatura. Comentando só que o professor tinha comentado sobre isso. Qual que é o filme?
Amores Materialistas. Esse, vocês já assistiram? Eu assisti no cinema. Já é novo. É novo. É lançamento. Já foi, né? Já saiu do cinema já, né, Anitta? Já saiu. Já, né? Já. É bem interessante esse filme também, nessa pegada também. A gente vê ali. Né? Amores Materialistas já dá para saber, né? O nome já diz tudo. Mas eu tenho alguns pontos sobre isso que serão um pouco diferentes da semana passada, que é o seguinte: um é sobre o filme e outro sobre o Brasil ser um dos campeões aí de cirurgias, e você vê crianças fazendo essas cirurgias também. Tem um menino de 14 anos que a mãe deixou fazer cirurgia bariátrica, né? Então você vê N coisas aí. Isso também é muito empurrado, porque a esposa de um ex-diretor meu, lá na época de, sei lá, 80, 90, ela morreu na mesa fazendo lipoaspiração. A minha professora de química, quando meu filho nasceu, em 88, ela já ia para a segunda lipoaspiração. Nós temos uma sociedade, e aí eu vou voltar de novo com o meu feminismo aqui, mas é uma sociedade machista, onde a gente pode perceber isso, onde você vê homens que não têm uma estética, uma aparência bonita com mulheres completas. Bom, pega a Graziele Barbosa e o Belo. Jesus, quem é Belo? Né? Com a Viviane Araújo, só ver. Só que mesmo assim é uma degladiação, é uma disputa para quem é mais bonita e tudo. Então, isso vem muito também do machismo, né? Da sociedade machista. Com relação ao filme, repugnante, até o final achei desnecessário, completamente desnecessário, mas o filme é muito bom. Você vê que ela não discute com ninguém, nem com aquela sociedade machista, que é o chefe lá, ela não discute. A única hora que ela sai de si é com ela mesma. O ódio voltado para ela não conseguir alcançar, ou alcançar e a outra, né, o outro eu lá, não está querendo passar a perna, enfim. O professor falou bastante coisa de filtros, moldes, a gente parece até de plástico, né? Que vai moldando, né? Você vai numa manufatura lá que tem um monte de coisa de plástico que vai moldando igual, alteração. E aí dentro, o filme mostrou para mim um vazio, uma falta de identidade, uma necessidade não é nem de agradar, é de estar ali. Parece que ela só pode estar viva se estiver ali, se estiverem olhando a necessidade, o vazio daquilo. Então, é uma falta de tudo, e é uma falta do que a gente vê hoje. Eu até estava falando com o Dudu sobre isso, sobre essa geração de hoje que não tem uma identidade, eles não têm em que se apegar. O professor mostrou até aquela foto, todo mundo assim, né, no curso do Jung. Para mim, mostrou muito essa falta de identidade. Hoje, essa geração não tem aonde se pegar, não tem o que se mirar. Né? Na nossa geração de 80, 90, ou era política, ou era música, ou era isso, ou era aquilo. Hoje não tem. Então, isso me passa muito dessa fábrica sem base, frívola. Sobre esse contexto, né, a gente percebe que é algo cultural. De forma geral, a gente vê isso no mundo todo acontecendo, esse culto, né, associado ao corpo perfeito. E as pessoas vão em busca disso, com certeza, é cultural. Então, nós temos aí situações realmente que fogem, né, da nossa condição de controle, porque é cultural, é de fora para dentro, como eu mencionei para vocês. O corpo é um objeto de consumo, existe a sociedade em excesso, como está ali nos slides, aumenta cada vez mais uma ferida narcísica, nunca vai ser o suficiente diante daquilo que eu idealizo, então o corpo passa a ser um consumo e consumido, né, como se fosse realmente mercadoria. Não precisa ir muito longe para a gente entender sobre essas situações. A insatisfação que o Krishney mencionou, cada vez maior, porque essa insatisfação não é nem individual mais, é a sociedade que diz, se você não fizer isso, né, você vai estar fora desse padrão de beleza. É estrutural, isso daí é social até. Então, se nós entendemos que o desejo humano ele é permeado pela falta, é claro que o mercado está explorando isso cada vez mais. Eu vejo que tem uma associação muito grande da beleza com o sucesso e a prosperidade. A gente vê que as propagandas todas vão fazer propaganda de um iogurte.
botam uma mulher toda arrumada, pronta, linda, né? Acordou maquiada já. Então, tudo está muito associado a isso. Eu tenho visto muito no Instagram muitas pessoas fazendo os vídeos, aquela coisa de arrume-se comigo, né? Então, vamos se maquiar. E aí são pessoas de temas totalmente aleatórios. Uma está falando sobre comida, a outra está falando sobre a educação dos filhos, cada um falando uma coisa totalmente, mas todas se maquiando muito. Porque aquilo é que dá o sucesso, aquilo é que faz ela ser bem vista, né? Esses dias, agora, essa semana, eu vi uma que estava se maquiando toda para arrume-se comigo para falar sobre a tortura do cachorro. Mas, gente, eu fiquei como assim? Arrume-se comigo, linda, se maquiando para falar de tortura. É complicado. Sabe? Perdeu o rumo. Então, todo mundo faz isso porque está associado a ser bem visto, ser visto como a pessoa que tem sucesso. Porque a sociedade nos passa isso. É sucesso, é mais competente, é mais confiável, é bem-sucedido. Então, existe aqui uma condição social baseada na experiência. Como se a gente só fosse ouvir o outro se ele for bonito. Exatamente. Se ele estiver arrumado, se ele estiver maquiado. Tem um estudo de um psicólogo que ficou 5 anos desenvolvendo atividades de gari. Eu não sei se vocês chegaram a ler sobre essa pesquisa. Ele ficou 5 anos na USP fazendo o trabalho como se fosse gari, para mostrar que ninguém presta atenção em determinadas classes. E foi o que ele conseguiu comprovar realmente. Ninguém dava bom dia, ninguém falava, raramente era aquelas funções que é o que vocês mencionam, é o oposto daquilo que é belo, daquilo que representa, né, uma aparência, que é o passaporte para ter status e sucesso. E, de repente, a gente encontra um gari na rua, e se ele tiver todo arrumadinho, se for uma mulher toda arrumadinha, o comentário que vem normalmente é: nossa, um gari tão arrumado, tão bonitinha ela, fazendo a faxina aqui tão arrumada. Exatamente. Então, olha só como é complicado, né? O sucesso na nossa sociedade, nessa sociedade do excesso, esse sucesso sempre vai estar condicionado a quê? A imagem. É para o trabalho, é para as redes sociais, é para tudo. As pessoas vão construir carreiras com base nisso. Então, aí o que acontece? As pessoas vão recorrer a procedimentos estéticos para poder se manter agora competitiva nos ambientes profissionais. Olha que estranho. A Nelita mencionou, a minha diretora morreu fazendo um procedimento. Em busca do quê? Né? É justamente esse contexto. Continuando, quem que levantou a mão, Marcelo? O filme é extremamente interessante, né? Assim, já pela escolha da atriz, né? Teve ali muito possivelmente um privilégio, porque ela sofreu, né, boa parte da vida dela como atriz, dessa prisão da beleza, né? A Demi Moore sofreu isso muito, ou seja, muitos dos filmes que ela fez, todos tinham, né, uma exploração enorme do corpo objetivado, né? Ela falou sobre isso. Ô, Mar, agora, você lembra quando ela ficou assim, com uma marca? Foi um pouquinho antes de fazer o filme. Aquilo foi terrível. Foi. E eu achei interessante, se a gente vê pelo lado do curso também do Lacan, tem que falar dele, beleza? Você vê que, por exemplo, o próprio nome, né? Substância, ele faz aí, ou seja, ela não é vista pela substância de quem ela é como atriz, e ela precisa recorrer a essa substância para poder ter substância, para poder ser considerada como substância, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, também essa dependência da sociedade que está da substância, né? Então, todas as substâncias que vão criando substâncias para parecer que tem a substância, o botox, os adicionais de comida que você tem que comer para ir para a academia, essa coisa toda. Eu achei extremamente interessante isso, que o próprio filme, né? O próprio nome do filme traz essa... Professor, tem até uma coisa, na verdade, tem o narcisismo, mas tem, na verdade, no caso dela, uma carência, né, afetiva, ou seja, ela se submete a tudo isso para continuar sendo desejada, continuar sendo querida como ícone do cinema,
Você E ela falou era, uma né? coisa muito interessante, substância. Eu não tinha brincado com isso, com essas palavras. E é o que falta ali, né? Falta substância. Uhum. Que ela até tem, mas ela percebe que aquela substância que ela tem já não é suficiente. O que eles querem é só a casca. E aí ela vai em busca dessa substância para manter a casca para poder Uhum. continuar, E né? quando o cara fala para ela parar, não, imagina, parar. Uhum. É, Então, vamos conceituar um pouquinho mais, relembrar o que é uma ferida narcísica. Ferida narcísica tem uma história associada, né, ao desenvolvimento da própria psicanálise, mas nesse contexto, puxando aqui pelo conteúdo de hoje, o que é a ferida narcísica? É uma experiência de não ser suficiente diante de algo que eu idealizo. Então, nós estamos aqui falando de uma sociedade que visa o excesso de consumo. Cada vez mais aumenta essa ferida. Então, esse excesso de tudo isso que nós estamos falando, de consumo de imagem, de corpo perfeito, de substância, de estímulo, cria, então, uma ferida narcísica. Aí nós voltamos ao conceito. Eu não correspondo ao ideal. Cria-se, então, uma ferida. Eu nunca vou ser suficiente. Esta é a ferida. Eu nunca vou ser perfeito. Esta é a ferida. Então, sempre aqui associando a falta, me falta algo diante daquilo que eu idealizo. E cada vez mais isso vai se tornando esta ferida narcísica. E o corpo vai sofrer consequências. Entre aquilo que o Cris falou, entre a perfeição e vou usar outra palavra, frustração agora, porque eu nunca vou atingir a perfeição. Então isso vai gerando cada vez mais uma angústia. E essa sociedade do excesso vai aumentando cada vez mais e aprofundando cada vez mais essa ferida narcísica. A ferida narcísica, ela é justamente esse confronto entre o desejo de ser belo, de ser jovem, de ser perfeito, de ser reconhecido, de tudo isso que nós acabamos de mencionar, e o confronto é a incompletude, porque bate justamente na realidade, na falta que é estrutural. Eu vou envelhecer, eu vou ficar crocante, eu vou ficar imperfeito, e eu tenho que ter a consciência, nós falamos bastante disso ontem, que é um caminho da finitude. Então, esta aparência vai chegar no momento que vai ter a finitude. Nós temos que estar conscientes disso também. Só que a sociedade do excesso faz o contrário. Cada vez mais abre esta ferida, mostrando, como nós acabamos de mencionar, que é possível você alcançar, é possível você chegar nesse corpo perfeito, nessa imagem, só que a realidade vai mostrar outra coisa, o suficiente e a falta. Então, no filme, a Adelita menciona, né? Eu não quero parar com isso mais. É isso que eu quero. A substância mostra justamente isso. Então, aqui nós temos mais conteúdo para falar, porque o narcisismo primário e o narcisismo secundário são interessantes, porque nesses casos o narcisismo se torna patológico. Patológico porque agora eu dependo do olhar dos outros para ser aceito, admirado, me sentir vivo. Então a ferida narcísica permeia isso também. Ela surge quando este olhar não é mais suficiente, porque aí eu tenho a condição da própria existência humana, o envelhecimento, naturalmente a perda da beleza. Olha o conflito, né, que existe aqui. Então a sociedade promete uma completude que não é possível alcançar. A ferida, então, se torna cada vez mais aberta. Não há imagem, olha só, não há imagem que cure esta falta, esse vazio. A pessoa pode fazer 500 procedimentos no nariz, nunca vai estar bom para ele. Então, não é algo do corpo, é algo psíquico mesmo. E a substância, por ser, né, no contexto de dramatização, ela realmente aumenta essa questão. É uma atriz que se sente envelhecida, descartada, a sua beleza já não corresponde ao status que a sociedade espera. Olha como é complicado. Aí ela começa a criar versões de si mesma. Então, aí começa de novo o ciclo de ser desejada, de ser reconhecida e aceita na sociedade que espera isso. A ferida narcísica é justamente esse contexto, associado a esse conflito de algo idealizado que eu não vou conseguir alcançar, porque a realidade aqui é outra, né? Então, eu acho que esse filme é muito interessante para quem não viu ainda, porque mostra justamente uma sociedade que está
cada vez mais incentivando esses procedimentos, essas questões. E a ferida narcísica é justamente essa incapacidade da pessoa aceitar a imperfeição, a sua finitude. Na psicanálise, a gente entende que isso também é estrutural. Não vai ter substância, não vai ter cirurgia, não vai ter espelho que vai curar essa falta que é psicológica. É interessante, né? O professor estava falando da substância, da rapidez, e eu anotei, e não que eu não queira, tá? Porque eu quero muito um Monjaro da vida, mas a gente fala também desses... quero, Marcelo, imagina. Desses aceleradores, né? Canetas emagrecedoras. Então, vem o liraglutida, depois vem o Ozempic, aí vem Monjaro, já está vindo mais 2 ou 3, né? Cada vez mais rápidas na perda aí de peso. E, lógico, quem ganha... Tudo isso é por causa de dinheiro. Então, né? As farmácias que com produto estético, as grandes donas aí dessas canetas. E outra coisa também que eu prestei muita atenção, que eu presto muita atenção, são os vocabulários próprios que essas pessoas criam, né? Então, eles acabam também se protegendo nessa redoma, né? Então, são os crossfiteiros, só quem aguenta que faz, que tem essa coisa rígida e tal. Aí tem pessoas que são, que nem a Anitta, né? Vai se referir à Anitta, que já deformou a cara toda, está ficando sem nariz, e ela é definida como adepta a procedimentos estéticos, né? Um vocabulário. Outras pessoas essas atrizes aí, corpo de Monjaro, cabeça de Ozempic, né? Então, eles criam e se intitulam e criam essa coisa própria para se protegerem ou para se verem mesmo, se reconhecerem. Lita, será que é uma forma de... Desculpa te cortar ali, mas será que é uma forma delas se sentir que pertencer e criar essas gírias, essa linguagem, porque então também faço parte, então também estou no grupo? Sim. Crossfiteiro, você não entra. Eu não sou contra, tá? Mas o pessoal de CrossFit é um pessoal muito fechado. O pessoal que faz corrida noturna ou caminhada, não sei o quê, é muito fechado. Hoje em dia, eu até discordei um pouco do Dudu, do meu marido, que o pessoal está fazendo jejum de 72 horas. 72 horas sem comer. Eu acho errado. Não, ele disse que antigamente o pessoal caçava, ficava esse tempo todo. Tudo bem, cara, mas a gente não tá lá atrás. Então, sei lá. É isso aí. Na fase do desenvolvimento, né, psicossexual, tem a fase de piana, onde a criança ela fica naquela confusão entre o pai e a mãe, né? E ela se sente muitas vezes excluída ou traída, porque se o pai fala que é a princesinha do papai e a mãe, o príncipe da mamãe, vai dormir com a mãe ou vai dormir com o pai, então ela se sente traída, falou que assim diz Freud, né? É a primeira traição. E o Reich, ele fala que é dos traços de caráter rígido, que se forma esse traço de caráter por ela, porque fala que o corpo e a mente registra toda frustração que houve naquele momento, naquele ambiente dessa fase. Então, ela vai trazendo para a fase adulta, se ela não cuidar, e isso vai tendo, ela se torna uma pessoa, sim, que não é suficiente. Então, ela sempre vai querer não ser trocada e não ser traída, então ela vai querer sempre ser melhor, sempre ela não pode... Ela pode errar? Competição. Não pode errar? Oi? Ela não pode errar? A rígida, ela não pode errar nunca, porque ela é perfeccionista ao máximo. Tudo para ela tem que ser perfeito. Inclusive, vamos supor que você é uma pessoa que tem o traço de caráter rígido, que nós temos os 5 traços de caráter, o 5º é o rígido, e você vai pedir para uma pessoa fazer alguma coisa para você, porque não dá. Se ela fez e você é muito rígida, vai falar assim, nossa, se fosse eu que fosse fazer, ia sair melhor. Ela tem dificuldade até de pedir para fazer, ela prefere ela fazer porque ela é sempre a melhor em tudo, porque ela foi ou traída ou trocada, e isso ela traz para a fase adulta, né? E esse vazio já vem, isso diz Freud, né? E o Reich, vem da fase oral,
ela não foi suprida suficientemente, não foi suprida as necessidades básicas dela, tanto na parte física quanto na parte emocional, né? Então, ela vai trazendo, ela vai registrando, o corpo dela vai registrando e a mente também. Então, ela vai se tornando esse ser. Isso, né, é um dos estudos, né? Olha como tem muita coisa para a gente falar, porque a fase edipiana, na teoria do Freud, permeia ali a idade de 3 a 5, 6 anos. Isso. Né? Então, é ali que a criança começa nessa fase que ela começa a entender a diferença entre menino e menino, a curiosidade está associada a isso, entre os conflitos edípicos, e aí entra aquilo que o Freud fala, o desejo, né, do sexo do genitor, do sexo oposto, a rivalidade com o mesmo sexo. Então, quer dizer que a criança, de forma geral, né, passando aqui pelo Édipo, percebe que não pode ocupar o lugar do genitor, do seu rival. A criança, então, ela pode se sentir, aí entra por esse caminho que você menciona, atraída ou excluída. E a exclusão, assim como a traição, também são estruturantes, porque marca a lei simbólica, a castração. E a castração faz o quê? Limita o desejo dessas investidas, dessas pulsões, e assim, quando está limitando o desejo, aí por isso que eu prefiro Lacan para explicar sobre isso, é o corte, sujeito inibido, é um sujeito dividido. Por que isso acontece? Porque só limitando o desejo de uma pessoa é que ele entra e abre espaço para socialização, para o mundo externo, para essas questões sociais. Só que essa passagem pode ser traumática. Aí eu não me aprofundei no Reich, mas a gente pode até depois discutir sobre isso com mais profundidade, sobre esses traços de caráter que ele fala. Vai ser a minha aula em março. Ótimo, então a gente já vai ter aí uma experiência para poder falar sobre isso, porque é interessante, né? Esses traços de caráter são defesas corporais, e as defesas, elas servem para se proteger contra uma angústia, e nesse caso, eu acredito que seja uma angústia muito, a gente usa a palavra primitiva porque está muito ligado com a primeira etapa da infância, né? E esses caráteres seria legal a gente até debater aí depois. É bem interessante também. Porque todos nós passamos, né, por essas fases, mas depende muito do ambiente que a gente está inserido. Associando, né? Sim, e associando a esses caráteres rígidos, o que eu mais consigo me aproximar daquilo que eu já li é o Ego e os Mecanismos de Defesa da Anna Freud. Ela tem um livrinho sobre isso, lá na biblioteca vocês têm esse livro. Ela usa um termo em alemão, caráter Panzerung, que é a blindagem do ego. É associado a esse caráter rígido, que está muito conectado com a fase edípica, quando a criança precisa lidar com certas situações, talvez a exclusão está muito ligada, aquela criança vulnerável precisa aprender a se defender, mas aí o caráter fica realmente rígido ao extremo. E você vê, assim, pessoas que têm uma musculatura firme, tensa, já perceberam? Pessoas assim, sempre tensionada, postura ereta, como se realmente fosse uma armadura. Ela se veste de uma armadura, o corpo representa isso, mas lá no fundo é para se proteger de alguma coisa que aconteceu. Então, esse caráter rígido, aí você pode fazer a ponte com o que nós estamos discutindo, fitness, ao extremo, a obsessão por esse corpo perfeito, está muito ligado a essa disciplina rígida, dieta rígida, e esse corpo é uma máquina. Mas essa máquina, de repente, pifa, né? Falha. E aí, como é que fica? É um tema interessante para a gente falar sobre isso. Ok? Carla, e depois Marcelo, para a gente encerrar? Dentro do que a Tânia estava falando, essa semana eu fiz um atendimento de uma pessoa que já está em terapia um tempinho, e ela está acima do peso, né? Bem acima do peso, mas ela chegou com uma fala que era assim: eu não aguento mais a minha mãe mandando eu emagrecer, e eu não consigo. Eu tento, vou para a academia, eu não consigo, então eu já acho que nada adianta. Então, se nada adianta, é melhor não fazer. Comecei a ter pensamentos muito intrusivos de querer fumar. Nunca fumei, mas quero fumar, porque fumando eu emagreço mais rápido. Mas minha mãe odeia cigarro. E aí eu pensei na hora, minha mãe odeia cigarro, é melhor
eu me destruir. E ela disse, eu sei que o cigarro vai me fazer muito mal. Então, é melhor eu me destruir do que lidar com o modelo que eu nunca consigo alcançar dela, né? Eu vou contra mim, eu me desfaço porque não consigo alcançar isso. Né? E aí ela, dentro de casa também, assim, é pedido a ela, mas a família também está acima do peso, o pai está bem acima do peso, mas ela tem que estar naquele modelo que ela não consegue alcançar nunca, por mais que tente. Né? E aí também lembrei que essa mãe é uma mãe muito invasiva. Aquela mãe que você não pode ter segredo, você não pode ter nada, é uma mãe invasiva. E eu pensei no simbolismo disso, professor, do peso e dessa invasão, sabe? É uma mãe que não dá espaço, não tem espaço ali. Ou ela preenche todos os espaços dessa filha. E uma filha que não consegue perder peso. A mãe não consegue largar dela, não consegue deixar espaço dentro dela. Vocês prestaram atenção na narrativa da Carla? Preencher os espaços, invasiva, né? Palavras interessantes, né, para aprofundar na análise dessa paciente. E a própria narrativa já diz muita coisa. Né? O peso, você falou do simbolismo, né? O peso não é uma unidade de medida agora, é o peso que traz elementos ali que precisam ser discutidos, trabalhados em sessão. O excesso de peso simboliza, né, talvez uma armadura contra as invasões dessa mãe. Talvez até a única coisa que seja realmente dela. Exato, e essa invasão não é uma invasão de um terreno que é invadido pelo inimigo, a invasão é a crítica às exigências da mãe, é simbólico tudo isso, é psicológico. E aí, ela abre espaço dentro dela. Abre espaço dentro dela, mas... Quando a Carla falou, eu fiquei imaginando, a mãe não deixa espaço, então ela acha um espaço e ela vai aumentando esse espaço. Então, vejam, existe aqui um modelo que é imposto não pela sociedade, que já é ruim, mas é mais ruim ainda, mais difícil quando é imposto pela própria mãe, pela própria família. Aí eu preciso me defender em relação a essas críticas, a essas exigências. Eu não vou me submeter a isso. O inconsciente está manifestando uma certa resistência a esse modelo que a mãe está impondo. Aí vem a questão do corpo, né? O corpo está presente, ele está sentindo tudo isso, está marcando uma existência. O corpo está ali, está ocupando um espaço. Mais ou menos assim, a pessoa precisa ser vista, mas o corpo está dizendo isso para ela. E, ao mesmo tempo, vem outros aspectos que depois você vai perceber, né? De não ser suficiente, que é a ferida narcísica, que tem aí uma ferida para ser trabalhada, né? Cada vez mais que a mãe fala, cada vez mais reforça que ela não é suficiente como a mãe gostaria. Aí tem muita coisa para trabalhar, né, com essa paciente. Mas, professor, uma coisa que veio na minha cabeça rapidinho, será que ela também não tem esse apego na mãe? E a única forma da mãe prestar atenção nela é no peso? Desculpa, Marcelo. É no peso. Não, é porque eu estava pensando isso também. Era isso? Então fala você. Eu falo outra coisa, mas eu também estava pensando nisso. Ela está sendo vista. Como eu fico pensando, às vezes, nessas situações, por exemplo, que a Carla acabou de falar, se é uma mãe que não elogia, por exemplo, não acha momentos para elogiar o esforço que ela está tentando fazer em ir para a academia ter peso, então eu não recebo essa gratificação, né? Eu também não perco. Ou seja, o próprio inconsciente faz com que aquilo não seja... Porque, assim, de uma forma ou de outra, o ganho que eu estou tendo, a atenção daquela pessoa a quem eu quero agradar, ela está sendo contínua, né? E, Marcelo, eu pensei em outra coisa que você estava falando aí agora, né? Dessa coisa do Édipo, porque ela tem o sobrepeso da mesma forma que o pai, mas a mãe não fala, não reclama do pai. Tá vendo? Então, em quem que ela se espelha, em quem que ela fica igual ao pai? É uma dependência emocional, né? Sim. Então, também, essa mãe pode estar em disputa com a filha também. Pode ser que o pai agrade a filha e ela gostaria de ser agradada como a filha e não agradar ela, e ela fica disputando com a filha.
E acabando com ela também, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Então, veja aqui alguns padrões, né, que vocês mencionam, que a gente observa. Existe aqui provavelmente, algo internalizado, de que eu só vou ser amado, reconhecido, primeiro, se eu corresponder a esse modelo que foi imposto. É invasivo isso. Só que esses afetos que ela está manifestando não é vivido, provavelmente não foi vivido para ela como algo acolhedor, de amor. Esse apego é uma condição. Eu só vou ser vista a partir do momento que eu atender o modelo que a minha mãe está impondo. Isso. E eu continuo, né? Aí ela continua. Exatamente. Então, quer dizer que não basta estar ali, eu tenho que se moldar para ser aceita. E aí vai longe essa conversa, porque é um paciente que traz essas características sobre essa prisão, né? Prisão, já entende-se que é o próprio corpo que está fazendo isso. É a mesma coisa que no filme, que a Demi Moore fala, não, eu não quero parar. Então, esse negócio de ela continuar é falar, não, eu não vou parar. Né? A gente pode... Exatamente. É condicionado a isso. A pessoa, olha o caráter rígido, né? Eu fui condicionado a essa situação. E quando eu sou condicionado a uma determinada situação que foi imposto pelos outros, e o meu self, a forma como vocês acharem, se torna alienado. Não sou eu estou atendendo o desejo de outras pessoas, não o meu. Eu sucumbo, né? Eu sucumbi, né? Eu estou sucumbindo à minha própria existência. Olha que coisa profunda aí, né? Antes da Nelita interromper, professor... Ninguém percebeu. Não. Eu queria falar para... não sei quem já viu o Pequena Miss Sunshine. Pequena Miss Sunshine. Não viram? É interessante ver Pequena Miss Sunshine para fazer um paralelo com a substância. Talvez quando vocês falam assim, mas por que o Marcelo falou disso aqui? A Pequena Miss Sunshine é uma garotinha... É antídoto, né? É o contrário, né? Não é? Ela é uma garotinha gordinha que quer participar de um concurso de beleza. Né? E apesar de tudo indicar, por exemplo, que ela não deveria, a família não vai contra o desejo dela. Faz tudo para ela ir. Mas faz tudo de um jeito assim, e vai tudo acontecendo naturalmente. A Pequena Miss Sunshine é uma obra-prima, porque assim, é isso que a Tânia estava falando, e que eu vejo sempre, como eu falei para você já em outras aulas, agora não é mais que a gente se encontra em tantos lugares, né? Eu não consigo sair do Winnicott para algumas coisas. Porque o ambiente, a Pequena Miss Sunshine, ela não enxerga os olhares estranhos porque ela é gordinha. Ela nem percebe aquele bullying. Ela está tão feliz que ela... E não é que ela é poliana. Ela realmente está tão feliz. E aquele ambiente que ela é criada... Para ela é normal. Exato, porque eles a veem como normal. Então, se eu sou vista como normal dentro da minha família, eu não vou perceber o olhar lá de fora, entende? Veja esse filme, porque é brilhante. É brilhante. Não só de qualidade, mas é interessante isso para fazer um paralelo com substância, porque a Pequena Miss Sunshine, ela não sucumbe à substância. Ela é fiel à substância dela. E ela é feliz, a família é tudo assim. E todo mundo fala, então vamos, a gente vai todo mundo lá, então, para participar. Por conta do ambiente suficientemente bom. Entende? E tá tudo bem, porque assim, até quando ela tem que lidar com a frustração, ela lida de uma forma assim, tá bom. Sabe? Que é lindo. Isso é lindo, é lindo, é lindo, lindo. Você percebe realmente o quanto é importante, né? O ambiente suficientemente bom. Se minha mãe e meu pai falaram que eu sou linda, por que eu vou achar que os outros vão falar que eu não sou? Exato. Mas prestem atenção. Quando o pai e a mãe falam isso, eu preciso corresponder de alguma forma para atender o desejo do meu pai e da minha mãe. Isso. Olha, vai dependendo da fase também, o que aconteceu ali também, né? Não é só isso. Também não é só pai e mãe, é quem cuida também. Tem que ver isso, né? O que aconteceu.
Eles não ficam. No filme vocês vão perceber que eles não ficam, nem fala que ela não é, nem que ela é. Eles deixam de dizer que ela tem que ser o que ela quiser. Entende? A ideia do filme é essa. E ela vai ser o que ela quer. Sabe? É uma coisa interessantíssima, muito interessante. Vocês... desculpa, Marcelo, vocês falaram do Winnicott, só para a gente encerrar também, né? O corpo, ele precisa deste ambiente que vocês mencionaram suficientemente bom para que ele possa se constituir. O corpo, né, precisa desse ambiente, desses seria cuidados. No narcisismo primário, né? Também, né? É todo um processo. Aí vejam, a sociedade que nós vivemos constrói e força a pessoa a construir um falso self, porque precisa atender o ambiente externo, as demandas externas. E eu acredito que esse filme que o Marcelo sugeriu está muito ligado a isso, porque, então, associado ao tema que nós estamos discutindo, as pessoas elas estão mais preocupadas em atender contextos sociais e cada vez menos se afastando de quem elas são. Nós falamos isso no curso do Jung, mas vejam como está conectado os elementos aqui. Então, quer dizer que na sociedade que a gente está vivendo, desse excesso associado ao tema, o ambiente cada vez mais vai falhar. Não vai te acolher, ele vai falhar cada vez mais, porque nunca vai ser suficientemente bom. Fazendo aí as associações de vocês. Damos uma pausa? Tudo bem por aqui? Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite, bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Obrigado.